Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você é algo incrível, não é? Mas que também exige alguns cuidados. Se eu dissesse aqui que você pode estar perdendo dinheiro dependendo do tipo de investimento e também da plataforma onde você investe, pois o que pega muitos investidores de surpresa são as taxas na hora de investir. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 3 taxas que você, como investidor, deve evitar pagar a qualquer custo, principalmente se você estiver começando agora e com pouco dinheiro. E a primeira taxa são as TEDs. Hoje, os bancos digitais costumam isentar esse tipo de operação, mas quem ainda usa os bancos mais tradicionais, os bancos mais antigos, ainda tem que pagar essa taxa. Como as corretoras não aceitam Pix, você tem que transferir através de uma TED. E se, por exemplo, você for investir apenas R$100 e pagar R$10 em uma transferência lá para sua corretora, você está perdendo aí 10% já antes de investir. A segunda taxa muito comum é a taxa de corretagem. Hoje a gente já possui muitas corretoras que têm taxa zero tanto para ações quanto para fundos imobiliários. E eu recomendo que, se você estiver começando, que escolha uma dessas corretoras, porque afinal pagar taxas pode ser muito prejudicial para os seus investimentos. Aqui a situação pode ser muito pior que no caso da TED, porque a taxa de corretagem incide sobre cada ordem. Então, se por exemplo você for investir R$100 e você for comprar R$50 em duas ações diferentes, você vai ter que pagar taxa de corretagem 2 vezes. E agora imagina que daqui a um ano você quer vender essas duas ações separadas também. Você vai ter que emitir mais 2 ordens, pagando novamente mais 2 vezes a taxa de corretagem. Lá no final, isso pode ser um valor bem expressivo. Eu já tive um caso de uma pessoa conhecida minha que investiu R$100 na corretora de um bancão e na época aí cobrava R$20 por corretagem. E ela, nesses R$100, emitiu 3 ordens diferentes. Então ela pagou R$60 para comprar essas ações. Depois que eu expliquei, descobri o preço, expliquei para ela e ela foi vender novamente, ela teve que pagar mais uma vez 3 vezes a taxa de corretagem. Então você faz uma conta aí básica. Se ela investiu R$100, pagou 60 só para comprar, mais 60 só para vender, ela teve que botar mais R$20 lá no final para pagar para o banco só em taxas, perdendo totalmente aquele investimento. Por isso, opte por taxa zero para nem ter que se incomodar com esse tipo de coisa. A terceira taxa é uma taxa mais específica, que é a taxa de administração e de performance. Ela acontece mais especificamente nos fundos de investimento, só que como tem muitos bancos aí que oferecem para os seus clientes, ligam diretamente para eles e as pessoas acabam aceitando, é uma taxa que você tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto muito desse tipo de taxa porque, por mais que você não veja ela impactando o seu rendimento, como ela é descontada lá do valor da sua cota, no longo prazo ela pode se tornar muito expressiva e prejudicar a rentabilidade que você tinha com aquele investimento. Por isso que eu sempre recomendo, eu não sou muito fã desse tipo de investimento e até recomendo que você opte por investir por conta própria, aprender a investir, do que deixar seu dinheiro em fundos, principalmente os que tiverem taxa muito alta. Se você estiver realmente interessado em investir em algum tipo de fundo, talvez seja interessante você procurar por aqueles fundos passivos ou chamados ETFs, porque eles têm uma taxa muito menor do que um fundo de investimento vai te cobrar. E eu nem vou te falar nada, mas tem muito bancão por aí que tem fundo de investimento muito grande, com uma quantidade de clientes muito grande, que tem rentabilidade menor do que um CDB aí a 100% do CDI, que é um CDB que você investiria sem risco nenhum, sem precisar nem de ter conhecimento sobre investimentos, só que você deixa o seu dinheiro lá e eles ainda cobram uma taxa em cima disso. Ou seja, o negócio já rende menos do que algo sem risco e ainda te cobra uma taxa. Uma rentabilidade aí bem menor do que a própria poupança. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que ele fique de alerta para você cuidar aí com as taxas nos investimentos. Essas não são as únicas e é por isso que você tem que ficar de olho aí para não estar sendo enganado pelo seu banco ou corretora, e sempre opte aí por escolher bons investimentos também para o longo prazo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e valeu!